Na verdade, a alimentação é mais importante que a academia. Na verdade, a alimentação ela é tudo no emagrecimento do paciente. Quando ele entende isso, ele emagrece. Hoje em dia, tá virando até muito polêmica, né? Quanto ao Ozempic, Mounjaro e todos esses outros medicamentos. Como que a medicina integrativa acaba tendo uma visão sobre isso? Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 6 do Pode Nutrir, um podcast criado com o intuito de nutrir as mais diversas áreas da sua vida com conteúdos compartilhados por pessoas que inspiram a ação. E aproveitando isso, na descrição você encontra o link que cai direto lá no nosso grupo da comunidade e você está muito convidado a fazer parte. Lá no grupo a gente compartilha assuntos como nutrição, atividade física, bem-estar, tudo para inspirar a ação. Então, seja muito bem-vindo, clica aqui no link abaixo e te vejo lá. Todos sabem que cuidar da saúde é muito importante e para isso hoje eu trouxe uma profissional que é médica nutróloga, formada pela Universidade Federal do Paraná, para contar um pouquinho para vocês como que a medicina integrativa pode transformar a sua saúde. Com vocês, doutora Janaína, muito obrigada por estar aqui presente hoje. É um prazer ter você aqui. Eu sigo sempre o seu conteúdo no Instagram também, que você sempre posta sobre emagrecimento e diversos outros assuntos muito importantes. Eu sou apaixonada pelo seu conteúdo. Obrigada pelo convite, Mari. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre aproveito as oportunidades que eu tenho para falar sobre saúde integrativa, emagrecimento, nutrologia, que é um assunto que eu amo, então estou sempre aí trabalhando em conteúdos. Que bom! Vamos começar direto ao ponto, então? Conta pra gente como que a medicina integrativa transforma a nossa saúde. Bom, a medicina integrativa, ela tem uma visão como um todo do ser humano, então ela vai ver muito além das doenças. Ela vai ver a parte preventiva, ela vai ver aí a saúde mental, a qualidade de vida desse paciente, exames de sangue, vitaminas, a atividade física, um todo, é um conjunto, ver ele de uma forma inteira, por inteiro, né? E isso é o objetivo da medicina integrativa, que o paciente tenha mais qualidade de vida e mais saúde. Então é uma abordagem mais ampla, que a gente acaba analisando todas as áreas da saúde, da vida daquela pessoa, é isso? Isso, até os aspectos emocionais, hormonais, tudo. A gente vê ele como por completo, como um todo, porque tudo está interligado. Às vezes aquele cansaço é uma falta de vitamina, é uma tireoide alterada, tá? É a rotina com os filhos, é a rotina do trabalho, é uma falta de exercício. Então, vai muito além de uma coisa só. Você tem que ligar os pontos e tem que tratar ele como um todo. E como que ela acaba ligando com a nutrologia, com a nutrição em si? Se liga muito, principalmente essa questão das vitaminas, né, e da modificação do estilo de vida. Tá? Porque quando você consegue fazer o teu paciente se alimentar melhor, tá? Entender que a alimentação ela é para nutrir, né? E não simplesmente, né, comer por comer. Aquela comida ela tem uma função no nosso organismo, tá? E vai muito além de prazer, né? Então, quando a gente começa a entender essa relação com a nutrição e consegue fazer o paciente entender a importância da nutrição para a vida dele, ele também se apaixona pelo estilo de vida. Tá? Então, você tem que fazer ele compreender por que aquele estilo de vida é importante para ele. E aí ele se apaixona pelo processo e, de fato, vem a adesão. E os benefícios da medicina integrativa? Você sabe me dizer se, de repente, tem um que acaba diferenciando bastante da medicina tradicional, de repente? Eu acho que a questão preventiva, principalmente, assim, porque a gente não espera vir a doença, a gente já começa a agir antes. Então, a gente não espera o colesterol ficar totalmente alterado, precisando de medicamento. A gente não espera o paciente infartar para daí fazer alguma coisa. A gente já começa a trabalhar esse estresse, esse colesterol, esse fator de risco, essa genética desse paciente antes de acontecer o problema. E essa seria, de repente, uma das principais diferenças entre a tradicional e a integrativa? Sim, eu acho que é a principal diferença. Ver a fundo isso, né, e interligar as coisas, né, que às vezes a tradicional ela não faz essa integração, mas cada vez mais o que eu vejo no consultório? Que a medicina tradicional está ligando os pontos.
Os pacientes vão no psiquiatra, o psiquiatra pede uma bateria de exames para analisar as vitaminas, porque agora o psiquiatra entende que falta de vitamina B12 e falta de vitamina D vai prejudicar o tratamento daquele paciente. Tem estudos que mostram que ele tem uma menor resposta aos antidepressivos quando ele está com a vitamina B12 e a vitamina D baixa. Então agora o psiquiatra está ficando integrativo, a ginecologista está ficando integrativo. E nada mais é do que ver o paciente como um todo. Então eu fico feliz em ver outros profissionais se preocupando de uma maneira mais completa com o paciente. Muito legal. E eu, por exemplo, sou nutricionista, mas eu acho super interessante essa abordagem mais integrativa. Eu vejo que é super importante a gente estar conhecendo, né, o nosso paciente de maneira geral. E eu queria saber, de repente, se tem algum tipo de paciente que é mais indicado ou não a medicina integrativa. Não, ela é indicada para todos os pacientes. Todo mundo tem indicação de ser visto de uma forma integrativa. Né, de ver seus hormônios, de ver suas vitaminas, de melhorar seu estilo de vida, sua qualidade de vida, seu sono, sempre dá para melhorar. E qual que é a área da medicina integrativa, na verdade eu acho que eu já até sei a resposta, que você mais gosta de trabalhar com os seus pacientes no consultório? Eu gosto muito de integrar a medicina integrativa com o processo de emagrecimento. Legal. Porque muitos pacientes buscam a nutrologia para emagrecer. Né? Ou porque estão com sobrepeso, ou porque estão com obesidade, e isso já está impactando na sua saúde, já está tendo doenças, a pessoa não está feliz, a pessoa está cansada. E aí você começa a trabalhar a integrativa junto, promovendo a qualidade de vida. Então, vendo vitaminas, tratando uma tireoide, fazendo o paciente deixar de ser sedentário, virar um paciente ativo, entendendo a relação com a comida, tratando uma fome emocional. Então, a gente consegue utilizar a integrativa para melhorar a saúde do paciente e, consequentemente, ele emagrecer. E para quem está com a intenção, por exemplo, de receber esse tratamento mais integrativo, qual que seria uma das principais dicas que você daria para essa pessoa que tem o interesse, mas ainda não foi atrás, digamos assim? Porque não entendeu, de repente, a importância... Você diz no sentido de como buscar o profissional? Também, Ou, tipo, por exemplo, como que a pessoa que tem interesse em medicina integrativa, ela pode estar indo, sabe? Por onde ela pode começar? Tipo, beleza, gostei desse assunto que a gente está conversando aqui. Por onde que eu começo agora? Eu acho que dá para buscar profissionais, né? Ou um médico, ou um nutricionista integrativo, para já começar a passar as primeiras orientações. A alimentação, as suplementações, né? A gente sabe que é importante suplementar ômega 3, alguns casos a gente suplementa proteínas, magnésio, enfim, tem uma suplementação também para esse paciente. E modificar já o estilo de vida. Se é sedentário, começar exercício, tá? Se alimentar melhor, antes de ir na nutricionista, a pessoa já pode começar a se alimentar melhor. Reduzindo industrializado, comendo mais fibra, comendo mais salada, comendo mais fruta, tomando mais água, isso já pode fazer antes de ir no profissional. Então, assim, a gente sabe o que é o bom pra gente, né? Muitas vezes a gente não faz, mas a gente sabe o que é bom. E não adianta a gente estar fazendo só um, né? Por exemplo, às vezes o pessoal acha, eu quero emagrecer, eu vou na academia, só que a alimentação também é muito importante. A gente tem que estar equilibrando, né? Na verdade, a alimentação é mais importante que a academia. Na verdade, a alimentação ela é tudo no emagrecimento do paciente. Quando ele entende isso, ele emagrece. Emagrecimento, para hipertrofia, para tudo, né? Tudo. Para melhorar colesterol, para diminuir risco de doença, para tratar a resistência insulínica, pré-diabetes, é alimentação. Para disposição também. Disposição, energia, tudo melhora quando ele entende a importância da alimentação. E para emagrecer, conseguir associar a alimentação com o exercício é o melhor dos cenários. É o cenário dos sonhos. E para quem está assistindo, de repente, é uma coisa que eu acabo escutando bastante. A pessoa, quando ela tem a ideia do emagrecimento, ela acha que é só fazendo uma dieta restritiva ou seguindo o que ela viu na internet, e só assim que vai dar certo. Mas não é bem assim, né? Como que, de repente, a medicina integrativa trata isso, essa questão? A dieta extremamente restritiva, ela não dá certo, né? A gente vê ali pacientes, né, seguindo dica de blogueiro, coma só ovo, coma só isso, coma só aquilo, coma só
500 calorias num dia não é saudável. A medicina integrativa, ela, né, pensando nessa questão, esse paciente vai piorar muito a imunidade dele, porque ele não vai consumir micronutrientes e vitaminas fundamentais para a sua saúde. Então, vai ter queda de cabelo, vai ter alterações hormonais, vai alterar a tireoide dele, ele vai ficar doente, ele vai ficar fraco, ele não vai conseguir treinar. Então, fazer uma dieta extremamente restritiva vai prejudicar a saúde dessa pessoa, além de lentificar o metabolismo dela. Então, ela não vai emagrecer e pode ficar doente. E às vezes eles acabam nem associando também, né? Por exemplo, é o meu cansaço. Eu tô cansada, normal. Mas muitas vezes pode ser por conta de alguma deficiência, né? Que às vezes pode vir até mesmo por conta dessa restrição. Então, assim, os pacientes têm que entender que não dá para seguir dica de blogueira, de vizinha, porque é muito individualizado. Cada organismo vai responder de uma forma, né? E claro que a gente sabe que existem estratégias nutricionais, que por exemplo, uma estratégia nutricional é uma dieta cetogênica. Uma dieta cetogênica feita num protocolo de 21 dias, que o paciente, né, restringe o carboidrato, aumenta o consumo de gorduras para entrar em cetose, né, e fazer com que o corpo dele queime gordura a partir disso. É uma estratégia. Não serve para todo mundo. Tá? E não pode ser feita por conta própria sem acompanhamento. Tá? Então, existem sim estratégias nutricionais que o paciente pode estar utilizando, mas é muito individualizado. Tá? Cada caso é um caso. Então é muito importante você que está assistindo não ficar escutando qualquer coisa que você vê pela internet. Vai atrás de profissionais que possam te auxiliar nesse processo para você encontrar algo que seja melhor para a sua saúde, melhor para você. E isso é o que a medicina integrativa traz também bastante. Olha a sua vida no geral e tenta trazer algo específico para você, que seja bom para a sua saúde, né? Sim. E muitas vezes a gente tem que adaptar. Às vezes o paciente quer fazer um exercício, mas não consegue, porque fez uma lesão no joelho, porque tem uma lesão no quadril. Ele vai adaptar, ele vai fazer uma hidroginástica, ele vai fazer um alongamento, ele vai fazer um pilates. Então, assim, a gente vai adaptando conforme o paciente consegue. Às vezes ele não consegue fazer 100% da dieta, mas a gente tenta negociar em 70% da dieta. Às vezes ele não conseguiu ainda ajustar o final de semana dele, porque tem muito evento social. Então, aos poucos, ele vai aprendendo a como lidar nos eventos sociais. Às vezes ele intensifica um pouco o cardio no final de semana, às vezes ele tenta melhorar as outras alimentações que ele tem mais controle, além do evento social. Então, a gente vai, aos poucos, ajudando esse paciente a ele conseguir alcançar os objetivos. Degrau por degrau, né? Degrau por degrau. E quais seriam, de repente, 5 dicas que você daria para quem está buscando emagrecimento agora? 5 dicas, vamos lá. Primeiro, se não é ativo, se não faz nenhum exercício, sair do sedentarismo. Caminhar na rua é sair do sedentarismo, tá? É pegar, colocar no YouTube 30 minutos de algum exercício em casa. Pronto, você já saiu do sedentarismo. Tá? Manter isso por pelo menos 3 vezes na semana, né? Somando 150 minutos na semana, você saiu do sedentarismo. Tá? Então, isso é uma primeira dica. Segunda dica, deixar a alimentação o mais limpa possível. O que é uma alimentação limpa? Diminuir industrializados, processados, começa a comer salada. Prioriza o que nasce. Carne, ovo, legumes, salada, queijos. Então, assim, tenta comer o mais saudável possível. Essa seria a minha segunda dica, né? Deixar a alimentação mais limpa possível. Essa é uma perguntinha que eu acabei lendo, inclusive, esses dias, para você pensar, você que está assistindo aí do outro lado. As compras que você tem feito no mercado, tem mais código de barra ou elas vêm mais natural? Mas quantos códigos de barra você vê na sua compra de mercado? Que vai bem a ver com isso também, né? Com a segunda dica. Então, exatamente. Se você desembala, descasca, tem muito lixo, é porque está produzindo muito lixo, porque não está legal a sua alimentação. Então, vale a pena a gente repensar, né? Sim. E a terceira dica, então? Terceira dica, para emagrecer, tem que manter a hidratação. Então, tem que tomar água,
A água, ela é muito relativa. Se você faz exercício, a gente fala uma média de 2 a 3 litros, né? De pelo menos 2 a 3 litros por dia, né? Ou multiplicar o teu peso por 35 ml, né? E quando você fizer exercício, tomar um pouco mais que isso. A quarta dica é cuidar do sono. Se você não dorme, você não emagrece. Então, tem que dormir. Tem que dormir. Essa questão do sono varia muito de pessoa para pessoa. Tem estudos que falam de 6 a 8 horas, tem gente que dorme 6 e fica ótimo, tem gente que precisa de 8 horas para ficar bem, mas a gente sabe, né? Uma média de pelo menos de 6 a 8 horas de sono por dia, né? E um sono relaxante, que a pessoa recuperante, revigorante, que a pessoa acorde no dia seguinte descansado. E tem muita gente que eu vejo também que fala sobre não ter sono. Tem vários motivos que isso pode acontecer, inclusive o uso das nossas telas de celular, né? O uso de aparelhos eletrônicos antes de dormir. Tem mais alguma outra coisa que a pessoa que tem insônia pode estar fazendo para evitar ter insônia, para conseguir ter um sono melhor? Depende, o que a pessoa teria que fazer para conseguir? Eu acho que essa questão da higiene do sono, que é você tirar a tela, tomar um chazinho, diminuir as luzes, deixar a noite entrar na sua casa. Então, apaga todas as luzes. Assim você relaxa lendo livro, lê um livro, escuta uma meditação. Tenta induzir esse teu sono, né? Fazer uma higiene desse teu sono para que você consiga relaxar e dormir. Se mesmo assim não estiver conseguindo, às vezes tem que ver se não é ansiedade ou estresse que está impactando nesse teu sono. Se tem um sono muito leve, acorda muito durante a noite, tem que ver se não é um estresse, se não é um excesso de cortisol que essa pessoa está tendo. Então, ela vai ter um sono mais leve. Então, tem vários detalhes que dá para melhorar. Se a pessoa se sente, né, nossa, realmente o estresse está impactando no meu sono, procura uma terapeuta, procura uma psicóloga, até alguns casos psiquiatra para te ajudar. O importante é que tem solução, né? A gente só tem que ir atrás delas, visando o nosso bem-estar. Sim. E a última dica, né, para ajudar a emagrecer é controle da inflamação. Eu acho super importante, tá? Se a pessoa tá aí com o intestino que não tá legal, tudo que ela come estufa, tem muita dor abdominal, tem queda de cabelo, ela tá inflamada. Essa pessoa tá inflamada. E o que ela pode fazer? Aí tem que procurar um profissional para ajudar ela nessa questão da inflamação. Porque aí a questão intestinal, ela vai exigir um tratamento específico, vai ter que investigar porque está inflamando esse intestino, se é só alimentação, se é outra coisa. Então, ele vai ter que buscar a ajuda de um profissional para ajudar ela nesse caso. E deixa eu aproveitar e te perguntar, mesmo quanto à medicina integrativa, por que você começou a estudar sobre esse assunto? O que fez te interessar mais por esse tipo de medicina? Então, eu trabalhei na pandemia, né, em UPA, em pronto atendimento, e eu peguei toda a parte da pandemia, que as pessoas morriam do Covid. Eu vi, nossa, que quanto sofrimento. E eu usei todo esse sofrimento como motivação de o que a gente podia fazer para prevenir, para as pessoas serem mais saudáveis, para não chegar nessa questão, tá? E eu vi que muitos pacientes tinham obesidade também. Ou tinham inflamação, ou tinham alguma questão de saúde, ou já tinham alguma doença crônica, né? Doença crônica metabólica, que a gente fala, que é diabetes, hipertensão, colesterol alterado. E essas pessoas tiveram mais sequela do Covid, né? Enfim, então eu vi todo esse sofrimento e eu usei como motivação para como ajudar as pessoas antes de ficarem doentes. Né? E aí, por isso que eu fui atrás da nutrologia, da preventiva, da integrativa, pensando em agir antes da doença. E conta pra gente como que surgiu o Instituto Integrato, que tem bem a ver com tudo que você estava conversando com a gente aqui também, né? Sim, eu queria criar um espaço onde eu pudesse trazer profissionais para auxiliar os pacientes a melhorar a saúde como um todo, né? Então, médicos, psicólogos, nutricionistas. Então, eu vi um espaço onde a gente conseguisse reunir a equipe multidisciplinar. E quem quer te encontrar agora, por exemplo, nas redes sociais, consegue nos falar qual que é? Pra gente dar uma pesquisadinha, para o pessoal entrar em contato com você também.
Tem meu Instagram, que é doutora Janaína, DRA. Tá escrevendo aqui embaixo, mas pode falar. Janaína M, né? @DRA Janaína M. E do Instituto Integrata, que é @Instituto Integrata com 2 T's. Então tem nas duas redes. E agora voltando um pouquinho até mesmo para o Instituto, qual é o tipo de queixa que os seus pacientes mais relatam para você no seu consultório? Hoje é emagrecimento e cansaço ou fadiga física. O paciente fala, olha, eu tô cansado, chega no final do dia, a energia foi embora, eu gostaria de ser uma pessoa que tivesse mais energia, mais disposição para fazer as coisas. Então, essa é uma queixa que eu sempre escuto. E a questão do peso. Eu quero perder alguns quilos, eu quero diminuir gordura, quero melhorar meu percentual de gordura, preciso emagrecer, preciso perder 10 quilos. Então, emagrecimento e cansaço. E tudo isso, por exemplo, essa questão do emagrecimento, tudo vai ajudar na melhora da qualidade de vida da pessoa, né? Não só, às vezes, por uma questão estética, mas também pensando lá no futuro mesmo, né? O que a gente pode estar melhorando agora para lá na frente não pagar, digamos, as consequências dos hábitos ruins que a gente teve no agora. Sim, a gente sabe que não existe mais o conceito de obesidade saudável. A obesidade aumenta o risco de câncer. Então, diminui a expectativa de vida, né? Então, a gente sabe que não existe mais o conceito de obesidade saudável. A obesidade não é saudável. A obesidade, ela precisa de um tratamento, né? E a gente precisa ajudar o nosso paciente, né, a conseguir melhorar o seu estilo de vida, né, e virar um ex-obeso. E tem muitos, agora entrando em um assunto até um pouquinho diferente, mas quanto à obesidade mesmo. A gente conversou até mesmo na faculdade muito sobre esse assunto, porque tem muitas pessoas que acabam buscando, por exemplo, a bariátrica por conta, né, da obesidade e tudo mais, só que acabam não entendendo, de repente, a importância de ter um acompanhamento nutricional, por exemplo, antes. E eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal como que é importante você estar se cuidando antes de você tomar uma atitude muito drástica, né? Porque a obesidade é algo... A bariátrica em si é algo que acaba sendo muito agressivo para o nosso corpo, né? E a gente tem que tomar todos os cuidados necessários para a gente poder estar optando de fato ali, né, por esse procedimento. Na verdade, a bariátrica, ela só é indicada em casos de falha terapêutica. E mesmo para o paciente fazer a bariátrica, muitas vezes ele precisa emagrecer. Então, o paciente ele tem que ter tentado emagrecer com dieta, né, com ali o protocolo alimentar, com exercício físico e com medicamento para a obesidade. Né? Então, assim, o futuro do emagrecimento são os medicamentos para obesidade. Hoje em dia a gente tem, né, o Ozempic, que agora é o Wegovy, a tirzepatida, né, o Mounjaro. A gente tem vários, vão lançar mais medicamentos, né? Cada vez vai chegar mais medicamentos mais eficazes para a obesidade e é o futuro do emagrecimento. Se mesmo assim o paciente não consegue emagrecer, ele tem indicação de ir para bariátrica. A bariátrica é bem mais casos graves, né? Obesidade mórbida, né? São casos mais graves. Mas a bariátrica, né? Ela vai acabar comprometendo a qualidade de vida muitas vezes do paciente. Ele vai ter que ficar fazendo reposição frequente de vitaminas, né? Às vezes o paciente não consegue comer, ele tem aquele fenômeno do dumping, ele passa mal. Então, assim, eu conheço vários casos de bariátrica que também foram mal sucedidos, que o paciente recuperou o peso perdido, né? Então, ele recupera o peso perdido agora com várias restrições, com várias complicações de saúde. Então, é muito individualizado. Tudo depende da indicação, né, de cada paciente. Mas eu sempre recomendo que o paciente tente melhorar o estilo de vida antes de fazer a bariátrica. Porque ele vai ter que manter a mudança do estilo de vida pós-bariátrica. Sim, até mesmo a relação, né, do paciente, por exemplo, com a obesidade e com a comida. Porque, por exemplo, quando a gente faz um procedimento agressivo como a bariátrica em si, a gente tem hábitos alimentares que vão ser diferentes do pós, né? Então, a gente está tratando, pensando, fazendo como se fosse uma reeducação alimentar mesmo no antes, é muito importante, porque daí depois vai ser totalmente diferente.
É importante a gente estar fazendo esse acompanhamento. E aproveitando que você entrou nos assuntos ali, que hoje em dia está virando até muita polêmica, né? Quanto ao Ozempic, Mounjaro e todos esses outros medicamentos. Como que a medicina integrativa acaba tendo uma visão sobre isso? Qual a visão da medicina integrativa quanto a esses medicamentos? Para alguém que, por exemplo, não tem obesidade mórbida. Mesmo o paciente que ele tem obesidade, ele tem o diagnóstico de obesidade, que agora mudou, agora não é só mais o IMC, a gente também vê composição corporal, circunferência, né, do paciente. Se ele tem obesidade, ele tem indicação do uso do medicamento. Aí a gente tem que avaliar qual que é o fenótipo, qual que é o perfil desse paciente, né? Por que ele está obeso? Ele tem uma fome emocional, ele tem um metabolismo lento, ele tem ali um cérebro faminto, ele precisa de um volume muito grande de comida para ficar saciado, ou não, ele tem um intestino faminto, o intestino dele, ele come e logo em seguida ele fica com fome. Então, qual o perfil desse paciente? Cada perfil vai ter uma indicação medicamentosa de tratamento. Tá? Então, é protocolo de tratamento. Então, todo paciente com obesidade tem indicação de medicamento. A gente só precisa descobrir qual. Tá? E os análogos de GLP-1, né, que são as canetas emagrecedoras que o pessoal fala tanto, as canetas, elas são excelente tratamento quando bem indicadas. Tá? Quando bem indicadas. O problema é que muita gente usa sem indicação. Às vezes, por exemplo, o paciente tem obesidade por fome emocional, por compulsão alimentar, por descontar o estresse na comida. E a caneta não está tratando a ansiedade, o estresse, a fome emocional desse paciente. Então, ele recupera o peso facilmente. Isso é um exemplo. Sim. E é muito comum esse exemplo. Tá? Às vezes, o paciente está perdendo massa muscular no processo de emagrecimento. Ele recupera muito rápido o peso perdido quando ele perde massa muscular. Só que daí ele recupera o peso com uma qualidade de composição corporal muito pior, porque agora ele tem menos massa muscular do que ele tinha. Então, isso é um problema. E é uma das principais causas de reganho de peso, perda de massa muscular. Então é muito importante você estar buscando o seu médico, buscando um profissional para estar fazendo todo esse acompanhamento com você, seja para com emagrecimento ou para obesidade também. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? Para falar a verdade. Só que a gente precisa ter alguém que saiba como lidar com essas questões para a gente conseguir estar seguindo, tendo qualidade de vida e afins. E agora, saindo um pouquinho já desse assunto, eu queria saber se tem alguma área que você pensa em ser especializada aqui para frente, se tem alguma área que você tem interesse de estar trazendo por conta da relevância. Eu vou aprofundar meus estudos em lipedema, porque eu também recebo mulheres no consultório que elas vêm com queixa de sobrepeso, mas na verdade não é só sobrepeso que ela tem lipedema. Ela tem um acúmulo de gordura ali nas pernas que incomodam muito ela. Às vezes tem no braço também, dependendo do grau desse lipedema. E muitas, né, às vezes querem fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração nas pernas, porque se incomodam e fazem de tudo, fazem exercício e não muda aquela queixa dela. Às vezes no final do dia ela se queixa de dor nas pernas, cansaço, inchaço, a perna fica roxa com mais facilidade. É uma gordura que é muito difícil de perder, que incomoda esteticamente. Então, por conta disso, eu quero me especializar mais, porque é uma queixa que eu venho recebendo bastante. Legal, eu acho até que vale a gente fazer um outro episódio para falar só sobre isso também, Sim, né? Também. Porque é um assunto que cada vez mais tem se tornado mais relevante e é importante a gente estar trazendo essa conscientização para a pessoa, para a mulher, né? Porque não é só homem também, né? Tem mulher e homem que acabam tendo lipedema. Então, a gente está trazendo essa conscientização, acho que é muito interessante. Fica ligado que, provavelmente, enquanto você está assistindo esse episódio, vai ter outro que já vai estar no ar, onde a doutora Janaína vai estar explicando mais para vocês sobre. E antes da gente finalizar, quanto à medicina integrativa mesmo, eu queria saber, de repente, quais terapias complementares que acabam sendo mais utilizadas na medicina integrativa. Depende muito da queixa do paciente, né? Mas, pelo menos na minha prática, a gente usa muito a medicina de precisão, que é o teste genético.
o teste de DNA. Então, a gente faz o teste genético no paciente, a gente coleta a saliva, manda para um laboratório lá em São Paulo, ele faz a leitura de 216 genes do paciente. E a gente consegue ver quais doenças o paciente tem mais risco para trabalhar de forma preventiva, já prevenindo lá na frente o que ele poderia ter de problema. Né? Um exemplo, tem uma alteração no gene chamado FTO, que ele aumenta risco de obesidade e risco de reganho de peso. Então, esse paciente ele tem mais risco de rebote, de efeito sanfona. Então, tem vários aspectos que a gente consegue otimizar no emagrecimento dele, pensando em obesidade. Outro exemplo, alteração na ApoE4. O paciente tem mais risco de Alzheimer. E a gente sabe que musculação é uma forma de você agir preventivamente 3 vezes na semana. Então, vai entrar no protocolo desse paciente. Tá? Às vezes, sauna pode entrar também, porque ajuda, né, na parte neuronal desse paciente. Então, tem várias coisas que a gente pode agir de uma forma preventiva para o paciente. Legal. E tem algum caso, se você puder compartilhar, claro, que você teve de sucesso na sua clínica quanto à medicina integrativa? Sim, teve um paciente que a gente fez o teste genético dele, que também era protocolo de emagrecimento, e a gente viu que ele tinha uma dificuldade, né, na termogênese, uma alteração na UC2, tá? Então ele não conseguia fazer uma termogênese adequada. A gente otimizou a termogênese dele e ele chegou a perder 4 quilos de gordura em 15 dias. Nossa, que legal! Otimizando a termogênese, que era um problema que ele tinha genético. Eu não sabia desse exame. Eu também não. Achei muito legal. Então, as pessoas faltam informação. Não falta mesmo. Mas é que eu acho que, assim, a medicina integrativa, pelo menos até onde eu sabia, não é ainda algo que tá muito, tipo, à tona, assim. É algo que tá se tornando mais agora, não é? Que nem eu falei do psiquiatra, que agora pede vitamina B12 e vitamina D, porque ele sabe que a falta de vitamina D e B12 diminui a resposta ao tratamento para ansiedade e depressão. Então, se o paciente está deprimido e não está respondendo ao tratamento, pode ser falta de vitamina. Pode ser uma ferritina baixa. Uma coisa tão simples. Pode ser uma vitamina D baixa. E agora os médicos estão suplementando. E para a gente finalizar, então, qual que seria a principal mensagem que você gostaria que as pessoas que estivessem assistindo levassem sobre medicina integrativa? Que elas podem começar hoje mesmo a melhorar a saúde delas, tá? Não precisa ser um bicho de 7 cabeças, não precisa ser algo super complexo, você não precisa fazer uma receita mirabolante para ser saudável. Não é isso. Ser saudável é você começar pelo básico, toma um pouco mais de água. Se você toma menos água, se você começar uma semana tomando água, você já está sendo mais saudável. Começa a fazer uma caminhada na rua. Se você não faz nada de exercício, você já está sendo mais saudável. Come mais salada, come mais fruta, você já vai estar sendo mais saudável. Começa a dormir mais cedo, começa a cuidar mais do seu sono, você já vai ser mais saudável. Tira um tempo para fazer uma meditação, para você respirar consciente, você já vai ficar mais calmo. Então, são pequenas coisas, não precisa sair fazendo coisas super complexas para você ser saudável. Muito bom. Então, inclusive, segue aquelas 5 dicas que você passou no início também, né? Para você estar dando esses primeiros passos. E teria alguma frase que você leva para a sua vida, também passa para os seus pacientes? Eu falo muito para eles que a gente não é nada sem a nossa saúde. E se você não tem tempo para cuidar da tua saúde agora, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença lá no futuro e vai ser muito pior. E eu já atendi os pacientes que tiveram que cuidar da doença lá no futuro e eles se arrependeram e falaram: eu deveria ter olhado com mais atenção para minha vida lá no passado. Então, é um arrependimento que você não precisa ter. Você pode mudar agora e melhorar a tua saúde para viver mais, melhor e com qualidade de vida e independência. Porque a gente quer envelhecer com saúde, né? Que é um conceito que até a gente pode trazer em outro momento, que é o do Health Span. Health Span é você ter qualidade de vida em vida. É você viver com autonomia, né? Você ser um idoso que você possa fazer exercício físico, caminhar, cuidar dos netos sem limitações físicas. Nossa, muito bom. Eu vou levar essa frase para minha vida também.
E muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Aproveita, vai lá acessar o Instagram da doutora Janaína, vou colocar tudo aqui embaixo aqui de novo para vocês. O Instagram meu também vai estar aqui embaixo junto com o da comunidade, que é _ comunidade de inspiração. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para ter muito mais conteúdos como esse. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui compartilhando aí tantos conhecimentos e informações com vocês. E fico à disposição para dúvidas, ou se quiser comentar algum assunto, sentiu falta de algum assunto, gostaria que eu aprofundasse mais, manda lá no Instagram que eu respondo também. Marcar uma consulta também. Exatamente, marcar uma consulta, estou disponível também, atendo aqui em Curitiba e em São Paulo, tá? Então se você conhece alguém em São Paulo, e atendo online no Brasil inteiro e até fora do país. Muito bom. Obrigada a todos e até a próxima.